Olá, pessoal, sejam bem-vindos à nossa parte número 3 da aula número 12, onde a gente está tratando de árvores de decisão. Aula passada a gente viu os vários tipos de árvores de decisão, né? E ficamos de ver nessa aula como, né? Como que a gente vai fazer, como que a gente vai escolher qual é o atributo e a posição do atributo onde a gente vai fazer a divisão, tá? Vamos começar com um algoritmo simples que a gente chama de o algoritmo de Hunt. Tá? O algoritmo de Hunt ele é base para os algoritmos que a gente comentou aula passada, né? O ID3, o C4.5 e o CART. Esses três são os mais conhecidos. Só que o algoritmo de Hunt ele não tem critério. Né? Então, a ideia é, o algoritmo de Hunt é um algoritmo randômico que não tem critério na hora de criar a árvore. O ID3, o C4.5 e o CART foram métodos que melhoraram aí o algoritmo de Hunt, adicionando um critério nessa escolha. Então, primeiro vamos ver o algoritmo de Hunt, depois a gente vai ver os critérios. Né? Então, a gente tem que imaginar que existe um dataset. Cada dataset aí tem seu respectivo rótulo, obviamente. E a gente vai fazer basicamente duas etapas, né? Se a gente vai escolher alguém para dividir, né? Então, se as amostras aí pertencentes ao dataset pertencerem a uma mesma classe, então essa classe vai virar um nó folha, né? É um nó terminal ou um nó folha. Se esse dataset conter amostras que pertençam a mais de uma classe, ou seja, se tiver masculino e feminino junto, né? Pensando que são classes, então eu vou escolher um atributo qualquer, tá? E dividir essa base de dados original em dois subconjuntos. E os nossos filhos aí vão ter uma condição de teste e aí eu continuo recursivamente repetindo esse processo. Bom, é muito simples, né? Basicamente, isso aqui basicamente eu já expliquei para vocês nas outras aulas, mas imaginando essa base de dados, a gente vai fazer o seguinte: vamos escolher uma característica qualquer. O ID, obviamente, não vale, né? Porque o ID não é característica, é apenas uma numeração das nossas amostras, então essa parte aqui não vale. Esse aqui é o meu Y, é onde eu estou interessado. E eu tenho três características, que é crédito, estado civil e a renda. O que eu vou escolher, né? Qual é o meu critério? Qual é a minha escolha? Aleatoriamente, eu posso pegar de forma aleatória. Vamos pegar o crédito, tá? Por que, professor, que você escolheu o crédito? Porque eu quis, simplesmente, é aleatório, né? Joguei uma moeda para cima e escolhi o crédito. E aí eu vou separar o crédito em o dataset de crédito em pessoas que têm crédito, né? Ou que não têm crédito no banco. Então, pessoas que têm crédito são uma, duas, três pessoas que têm crédito, que é o 1, o 4 e o 7. O que a gente percebe, né? A gente percebe que o número 1, ele é não, então vou pintar de vermelhinho. O número 4, ele também é não, tem o rótulo número não, então vou pintar de vermelhinho. E o número 7, também o rótulo dele é não, então também vou pintar de vermelhinho. Então, nesse caso aqui, esse nó folha, ele está, que a gente diz, puro, né? Então, uma vez que ele esteja puro, a gente cai nesse primeiro if aqui. Se todas as amostras pertencerem à mesma classe, então é o nó folha. Nó folha, eu dou o rótulo não, e é o rótulo aqui da minha classe correspondente. Já para esse outro cara aqui, né, o crédito não, né, quando a resposta de crédito é não, eu tenho que o número 2 é um não, vermelhinho. O número 3 é um não, vermelhinho. O número 5 é um sim, é um azulzinho. Número 6 é um não, vermelhinho. Número 8 é um sim.
azulzinho. Número 9, número 10 é um sim. E o número 9 é um não. Ok? Então, a gente tem aqui, basicamente, uma mistura. Aqui a gente tem um nó puro, então a gente não vai mais subdividir. E aqui a gente tem um nó que ainda não está puro, ele ainda tem amostras das duas classes. Aí a gente vai fazer uma segunda divisão, né? Vamos escolher uma segunda característica dentre essas três. Professor, poderia ser o crédito de novo? Pode, sem problema nenhum. Nesse caso aqui, eu vou escolher o Estado Civil, né? Então, esses dados aqui vão ser subdivididos de novo em solteiro, divorciado e casado. Essa vai ser a minha pergunta. Por que você escolheu o Estado? Aleatório, né? Esse algoritmo de Hunt é o aleatório. Então, o Estado a gente vai ver. Desses caras aqui, quem é que tem Estado? Lembrando que o 1, o 4 e o 7 já não participam mais na base de dados, porque eles já foram parar nesse nó folha aqui. Ok? Quem participa, quem está no estado de casado? Então, estado de casado, a gente tem o 2, a gente tem o 6 e a gente tem o 9. Reparem que esses três amostras, o nosso rótulo é não. Então, todos azuisinhos. Se é todos azuisinhos, nó folha, né? Nó seria um nó terminal, segundo a nossa STIP número 1 aqui. São todos pertencentes à mesma classe. Já o solteiro divorciado, nos sobram quem? Vou pegar um verdinho aqui. Nos sobram o 3, nos sobram o 5, o 8 e o 10. E entre esse 3 é um não. Deixa eu pintar de vermelhinho. O 3 é um não. O 5 é um sim. O 8 é um sim. E o 10 é um sim. Então, a gente ainda tem mistura. Tá? Então, ó, sim, 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 não. Dos 4 sobrando. Então, a gente ainda tem mistura. Tem mistura? Então, eu vou escolher uma próxima característica. Que poderia, nesse caso aqui, ser a renda. Certo? E aí eu vou pegar aqueles últimos 4 que sobraram, que é o 3, o 5, o 8 e o 10, e vou avaliar a renda. Se for menor que 80, então quem tem renda menor que 80, apenas o 3. Então o 3 vai parar aqui no na folha, e como ele é único, ele é de uma classe só, então na folha. E os outros 3, 95, 85 e 90, que são maior que 80, vão parar nesse outro lado da folha, os 3 com rótulo sim. Então aí eu tenho o final do meu algoritmo de Hunt, né? Não tem mais como dividir, sendo que todos os nós folhas estão aí puros, né? Todos puros, ok? Mas o grande segredo do algoritmo de Hunt é que a escolha desse cara aqui, né? Por que eu usei o crédito? Por que eu usei o estado? Por que eu usei a renda nessa ordem? Não sei. Poderia ser o contrário, tranquilamente. E, obviamente, como a gente já viu, tendo a árvore criada, eu posso fazer a minha etapa aí de aplicar, né, os meus dados de teste. Né? Nesse caso, o dado de teste aqui aqui está em inglês, né? Tem crédito? Não, então vem para cá. É casado? É casado, então vem para cá. E então ele é da classe no. Né? Isso a gente já viu na aula passada. Porém, né, como eu já comentei com vocês, a grande pergunta aí, que é relativa ao design do meu algoritmo de árvore, é qual atributo, qual condição de teste funciona melhor. Será que se eu colocasse aqui o estado no lugar do crédito, ou começasse a fazer pela renda, eu teria um resultado ou uma árvore muito menor? Certo? Essa é a grande pergunta. Qual desses atributos funcionam melhor?
Ah, professor, posso fazer de forma aleatória? Até pode, mas não vai funcionar de forma bacana, né? E como que eu avalio o que é melhor, né? Então, o que seria melhor, né? Como que eu avalio essa quantidade de ser ou não ser melhor? E, obviamente, quando eu devo parar, né? Se eu vou continuar expandindo até o nodo, até todos os recordes pertencerem à mesma classe, e foi o que aconteceu nesse exemplo anterior, ou eu posso impor um limite, né? É, que a árvore termina a uma certa profundidade, ou quando eu tiver menos que, sei lá, menos que 3, eu não divido mais, então nesse caso aqui não dividiria mais, ou menos que 4 não dividiria mais, enfim, tem várias formas de fazer isso aí parar, tá? O fato é que essa escolha desses design, né, principalmente essa parte de o que, como avaliar a melhor característica, como avaliar se aquela divisão é boa ou não, isso é muito importante. Outra coisa que é bastante importante que a gente perceba aqui, antes da gente entrar nessa avaliação, é que essa avaliação pode ocorrer para atributos binários. Então, atributos binários, obviamente, vão ter apenas dois filhos, né? E tanto no CART como no ID3 e C4.5. Os atributos nominais, o ID3 e o C4.5 aceitam esse tipo de multi-way split, né? De divisão, colocando cada um dos atributos nominais, cada tipo de atributo nominal em uma subdivisão da árvore. No caso do CART, como a gente já comentou, o CART é só binário, o CART só aceitaria esta situação, ou esta situação, ou esta situação aqui, né? Então, solteiro, casado, divorciado, solteiro, divorciado, divorciado, são todas as situações possíveis, as combinações possíveis aí que a gente pode fazer dentro do CART, tá? Então, aqui é mais para o ID3, e aqui é mais para o CART, tá? Mas não, aqui é um CART, aqui é uma possibilidade que só o ID3 e o C4.5 poderiam ter, por exemplo. Ok? Já para atributos ordinais, né, que contém uma ordem, eu poderia fazer o ID3, C4.5, pequeno, médio, grande, muito grande, na ordem. Já para o CART, que aceita apenas divisões binárias, é uma árvore binária, poderia ser pequeno e médio, grande e muito grande, ou pequeno, médio, grande e muito grande, mas isso aqui eu não posso fazer, né? Que é pequeno, grande, médio, muito grande, porque eu estou colocando coisas que são diferentes no mesmo lado da árvore, né? Então, esse tipo, porque os atributos têm uma ordem aqui, né? Então, esse tipo de divisão aqui, ela não poderia acontecer. E, obviamente, para os atributos contínuos, no caso do CART, divisão binária, né? Se o ganho da pessoa for maior que 80 mil, se for yes, vem para esse lado, se for no, vai para aquele. Ou, no caso do ID3, né? No caso do ID3, ele poderia ser um multi-way split, menor que 10, entre 10 e 25, entre 25 e 50, entre 50 e 80 e maior que 80. Tá? Como eu já falei para vocês, o Scikit implementa um CART, então só vai ter esse tipo de decisão aqui, mas tem outros pacotes aí que poderiam ter esse tipo de multi-way split aqui, ok? Pois bem, então a pergunta é como selecionar a melhor partição? Partindo do princípio que as decisões são a princípio binárias, né? Então é baseado na ideia, quanto mais balanceadas as classes em uma partição, pior. Como assim? Quando a gente diz balanceado, a gente diz misturado, né? Então aqui, por exemplo, eu tenho uma situação onde eu tenho dados bem misturados, eu tenho 3 de um e 2 de outro, aqui eu tenho 2 de um e 2 de outro. Isso aqui é ruim. Então isso aqui é ruim. Isso aqui está balanceado, tem 50% de cada um. Isso para mim é ruim. O que eu quero é esse tipo de situação, quanto mais desbalanceado. Desbalanceado nesse caso quer dizer que eu tenho 100% homens
de um lado e 100% mulheres de outro lado da árvore. Tá? Então, quanto mais balanceadas, pior. E a partição mais útil é aquela em que todos os exemplos das partes pertencem a uma mesma classe. Então, essa partição, para mim, aqui, ela é muito interessante, porque ela classifica bem, né? Ela, com uma decisão, né, apenas um if aqui, eu classifico bem vermelhinhos de azuisinhos. Já esse aqui, eu não faço absolutamente quase nada, né? Então, este caso da esquerda aqui é uma partição muito mais útil. E para mim medir o quanto isso é útil, né? Quanto essa partição é útil, eu preciso de uma medida de impureza, ou impurity em inglês. E aí, medida de impureza, ela pode ser várias. Ela pode ser a entropia, ela pode ser o Gini index, ou ela pode ser o erro de classificação. Tá? Vamos entrar em uma por uma. O fato é que a gente vai aplicar aqui um algoritmo guloso, né? É uma estratégia gulosa. A gente vai olhar para todas as possíveis partições, né? Ver essa partição, ver quanto isso é bom, né? Ou não é. Então, eu vou ver todas as possíveis partições para daí tomar uma decisão. Nesse caso, o que eu quero, né? Basicamente, estou repetindo o slide passado. Isso aqui eu não quero. Eu quero que uma partição seja pura. Ou, nesse caso aqui, ela é impura, porque tem metade de cada classe, né? Então, C0 tem 5, C1 tem 5, então tem 5 homens e 5 mulheres. Aqui tem 9 homens e uma mulher. Então, ela é muito homogênea e baixo grau de impureza, né? Então, a gente está pensando no puro, né? É uma classe pura, é uma divisão pura dos meus dados, né? Então, eu dividi meus dados de forma que todos os homens ficaram do lado direito e todas as mulheres do lado esquerdo. Basicamente isso. Então, como fazer a medida de impuridade? Né? Então, seguindo essas formulazinhas aqui, né? Eu não vou falar muito sobre as fórmulas, mas é o seguinte: a entropia é uma medida bastante conhecida aí na física, na mecânica, em diversas áreas da ciência. Tem várias versões da entropia, mas a entropia basicamente mede desordem. Né? Então, isso aqui é uma desordem, basicamente. Né? É que eu tenho partículas, né? Pensando lá do lado de mecânica, da parte térmica, né? Esqueci o nome agora, mas mede desordem das partículas, o quanto elas estão desordenadas ou o quanto elas estão ordenadas. Então a entropia tem a ver com isso. E o Gini, eu não sei bem da onde surgiu o Gini, né? Mas ele também tem essa característica, assim como o erro de classificação também, tá? Então, basicamente, essas três medidas vão medir ordem e desordem, né? A entropia mede desordem, e os outros três fazem basicamente a mesma coisa, por essas equações aqui. Então, nesse caso aqui, então vamos pensar na seguinte situação. Eu tenho uma base de dados onde eu tenho 4 mulheres da classe 0 e 14 homens da classe 1. E aí, eu vou fazer 3 possíveis divisões. Eu vou dividir homens e mulheres baseado, por exemplo, na altura. Eu vou dividir homens e mulheres, por exemplo, baseado na cor dos olhos. E eu vou dividir homens e mulheres, por exemplo, baseado no comprimento na cor do cabelo. Tá? Quando eu uso a altura para dividir homens e mulheres, eu obtenho essa divisão aqui. Ó. Ok? Quando eu uso não, desculpa, tô confundindo. Esquece um pouquinho. Volta. O fato é que eu tenho 4 mulheres e 14 homens. E aí eu vou dividir baseado em algum critério. Esse critério me dá 3 divisões. Uma delas é
colocar 6 da classe 1. Então, tem um monte de pontinhos, 14, um monte de pontos aqui. 14 mais 4, 18 pontos. Quando eu faço a divisão, eu coloco 6 pontos azuis aqui. Vou até desenhar isso, fica melhor, né? Então, eu tenho 4 pontos azuis, 1, 2, 3, 4, e 14 vermelhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Quando eu faço a divisão, para esse nó aqui eu fiquei com 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 vermelhos. Para um segundo nó eu fico com 5 vermelhos. 1, 2, 3, 4, 5 vermelhos e 1 azul. E para o último nó eu fico com 1, 2, 3 vermelhos e 3 azuis. Essa é a brincadeira, né? Então, eu tenho que calcular o quê? Eu tenho que calcular a impureza de cada um desses nós aqui embaixo. Deste, deste e deste. E aí eu vou ver qual a impureza deste nó aqui. Eu vou colocar na formulazinha do Gini, que é basicamente pegar a probabilidade, né, daquilo ser de uma determinada classe, elevar ao quadrado e somar todo mundo e um menos na frente. Então, um menos, probabilidade, né? Então, probabilidade é, qual é a probabilidade nesse nó de ser classe 0? É 0 dividido por 6, elevado ao quadrado. Qual a probabilidade de ser 1? É 6 de 6, elevado ao quadrado. O que me dá um Gini de 0. Ok? Para a entropia, é a probabilidade de ser de uma determinada classe vezes o log 2 dessa probabilidade. Soma todo mundo, menos na frente. Então, a gente tem, para a entropia, a probabilidade de ser de uma determinada classe, ser da classe 0, que é 0 de 6, 0 de um total de 6, vezes o log da probabilidade dessa classe, que também é 0 de 6. A primeira parte do somatório. A segunda parte do somatório é, qual a probabilidade de ser da classe 1? 6 de 6, log 2, 6 de 6. Segunda parte do somatório. Como vocês podem ver, esse somatório aqui tem um negativo na frente, né? Então, acaba virando menos 0. E o máximo, né? O erro de classificação é 1 menos o máximo entre 0 de 6, que dá 0, e 6 de 6, que dá 1. 1 menos 1, 0. Então, para essas três medidas, tanto o Gini como a entropia como o erro, eles deram 0. Ok? Vamos para o nó 2. Então, temos que medir agora o nó 2. Temos que medir a impuridade no nó 2. A impuridade no nó 2 se dá pelo seguinte. Qual a probabilidade de ser da classe 0? É 1 de um total de 6, né? Se a gente somar aqui, dá 6. A gente já tem a primeira parte somatória. Qual a probabilidade de ser da classe 1? 5 de 6. 5 de um total de 6. A gente olhar para cálculo, né? Somatório de alguma coisa elevado ao quadrado e um menos na frente. O que me gera tudo isso aqui elevado ao quadrado, com o menos aqui, um menos na frente da formulazinha do Gini, original, a 278. A entropia, mesma coisa, né? Qual a probabilidade de ser da classe 1? 1, 6, vezes log da probabilidade de ser da classe 1, que também é 1, 6, primeira parte do somatório. Quando eu falo primeira parte do somatório, porque tem esse somatório aqui, né, gente? E probabilidade de ser da classe 2, que é 5, 6, e log da classe 2, 5, 6, segunda parte do somatório, menos, entropia. E o máximo entre 1 de 6 e 5 de 6, 1 menos alguma coisa que vai dar aqui, dá 0,166. Ok? Então, a gente mediu a impuridade desse cara aqui. Agora temos que medir a impuridade do último nó. Terceiro nó, 3 de 3. 3, 6,
Qual a probabilidade de ser da classe 0? 3 de 6. Qual a probabilidade de ser da classe 1? 3 de 6. Total meio. Qual a probabilidade de ser da classe 0? 3 de 6. Log 2 da classe 0, 3 de 6. Qual a probabilidade de ser da classe 1? 3 de 6. Log 2, 3 de 6. Me dá 1. E para o erro me dá 0,5. Então eu calculei aqui a impuridade nas 3 medidas, né? Na verdade eu vou escolher qual delas eu quero, mas é só para exemplificar como é que se calcula isso aí. O que vocês vão perceber? Vocês vão perceber que quando o nó é puro, né? Então a gente tem aqueles 14, aquele monte de ponto, e aí a gente tem uma divisão. Nessa primeira divisão eu tenho 6 vermelhos. 6 vermelhos. Aqui é puro, né? 0 da classe 0 e 6 da classe 1. Quando eu estou puro, tanto Gini como entropia como erro dá 0. Pelo gráfico aqui. Ó. Quando eu estou puro, as probabilidades que são 0, né? No caso, o erro de classificação, né? Quando as probabilidades ou é 0 ou é 1, né? Nesse caso aqui, ó, ou é 0, que é 0 dividido por 6, ou é 1, que é 6 dividido por 6. Quando a probabilidade é 0 ou é 1, a resposta da minha entropia é 0. Ok? De novo, quando a probabilidade é 0 ou é 1, a resposta tanto da entropia como do Gini como o erro de classificação é 0. Beleza? Quando eu tenho uma mistura, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Quando eu tenho uma mistura, que é nesse caso aqui, ó, 3 da classe 0 e 3 da classe 1, eu tenho probabilidade de meio para cada um, né? Meio para a classe 0 e meio para a classe 1, porque é 3 de 6 e 3 de 6, que é o que a gente fez aqui, ó. Aqui dá 0,5, né? E aqui dá 0,5. 3 de 6, 3 de 6. Então, quando eu tenho uma mistura total, que é uma probabilidade 0,5 de 50% de ser da classe 0 ou da classe 1, o meu misclassification retorna, vou fazer a linha reta aqui, meio. O meu Gini retorna meio. E a minha entropia retorna 1. Beleza? E aí, quando a coisa não é nem totalmente pura, nem totalmente impura, quando é uma coisa no meio, no caso aqui eu tenho uma probabilidade de 1 de 6 de ser 1 sexto de ser da classe 0 e 5 sextos de ser da classe 1. Então essa probabilidade aqui, ela vai me retornar 1 dividido por 6, né? Então vai me retornar valor mais ou menos aqui assim. É um valor de Gini de 278. E 1 dividido por 6, 1 dividido por 6 dá 1,66, né? Então 1,66 dá mais ou menos aqui. Gini de 0,3. E 5 dividido por 6 dá 83. Então, se a gente pegar 83, mais ou menos aqui, também vai dar aquilo lá. Também já vai dar um 0,278 aqui para o Gini. Ok? Quando a gente põe esse 0,8 para medida do erro, né, misclassification erro, vai dar aqui assim, 1.600 alguma coisa, ou aqui assim, 1.600 alguma coisa, né? Meio torta minhas retas, mas eu acho que deu para entender. E quando a gente põe esse valor, né, de 1.6 para a entropia, o que a gente vai ter? 1.6 para a entropia vai dar mais ou menos aqui.
650. E quando a gente pôr o outro valor, que é, acabei esquecendo, 5 dividido por 6, 83 para entropia, vai dar mais ou menos aqui também. Ok? Então, por isso que a gente tem né, esses valores, e esse gráfico demonstra muito bem isso, né? Vou apagar a linha desses gráficos aqui. Então, como regra geral, a gente tem o seguinte, né? Se for totalmente impuro, misclassification aqui dado pela linha preta retorna meio, Gini retorna meio, entropia retorna 1. Se for impuro, né, 50% para cada lado. Se for impuro, né, 0% de um e 100% do outro, isso aqui vai retornar 0 para os três. Se for algo entre puro e impuro, tiver uma misturinha, né, aí vai retornar aqui conforme a função. Então, se eu conseguir alguma coisa aqui de 20%, eu retornaria aqui, né, um 0,3 mais ou menos, ok? Então, essa aqui é a brincadeira, né? Então, a medida de impureza, as três elas têm um comportamento parecido, né? Por isso que normalmente, depois a gente vai falar um pouquinho dessas diferenças, mas normalmente escolher entropia, Gini ou erro de classificação dá um bom resultado. Erro de classificação tem alguns problemas, depois a gente vai comentar. Mas entropia e Gini normalmente dão o mesmo resultado. Tá? Enfim, ok. Agora, vamos usar essa medida de impureza, de alguma forma, ok? Então, agora, diferente do algoritmo de Hunt, no algoritmo de Hunt, a gente fazia um split sem critério, né? Era aleatório. Agora vamos fazer um split com critério. Split com critério. E o nosso critério vai ser o seguinte. Nós vamos precisar comparar o grau de impuridade do nó pi. Então, a gente vai pegar o nó pi e calcular a impuridade do nó pi. Deixa eu até pegar outra cor aqui. Ou seja, antes do split e dos nós filhos, depois do split. Então, eu também vou calcular a impuridade do nó pi e a impuridade dos nós filhos. Professor, qual impuridade? A gente vai comentar, mas pode ser qualquer uma dessas três aqui, entropia, Gini ou misclassification. E aí a gente vai ver a diferença dessas impuridades. A gente vai ver a impuridade do pai tem um valor, a impuridade depois que eu divido, né? Então eu calculo a impuridade do pai, calculo a impuridade dos filhos, faço uma média aqui, uma ponderação, e aí eu comparo a impuridade do pai com a impuridade dos filhos ponderados, e eu vou ter um ganho, né? Porque normalmente o pai, deixa eu voltar nesse desenho aqui, normalmente o pai, ele é muito mais impuro do que os filhos tendem a ser mais puros, então eu tenho um ganho, vou chamar de delta aqui, eu tenho um ganho, tá? Então eu vou mensurar o quanto desse ganho eu tenho. Como que eu mensuro? Calculando a impuridade do pai menos a impuridade dos filhos normalizada. Ok? E aí, eu tenho duas formulazinhas, basicamente. A impuridade média, que eu posso calcular, e o ganho de informação. Né? Então, essa equação aqui é uma equação genérica, e ela pode se tornar ou este cara, ou pode se tornar este cara aqui. Tá? Normalmente se torna 1 quando eu uso Gini como medida de impuridade. Então, se eu, no lugar desse I eu colocar o Gini, ele vira 1. Se no lugar desse I eu colocar a entropia, ele vira o 2. Ok? No fim das contas é a mesma coisa, só com a medida de impureza diferente. Vamos colocar o Gini, né? Então, primeiro, se eu posso colocar o Gini no lugar do I como medida de impureza, lembrando que esse I de medida de impureza ele pode ser qualquer um, ou entropia, ou Gini, ou misclassification, né? Eu tenho as três medidas de impureza. Inclusive, eu tenho outras, né?
e quadrado e etc. Mas vamos trabalhar com essas três a princípio. Então eu coloco o i no lugar do Gini e eu posso simplesmente suprimir o pai aqui, porque o pai vai ser igual para todo mundo. Tá? O pai é só para mim saber o quanto eu ganho. Então, quando eu maximizo o ganho, né, então eu maximizo esse W, se eu tirar o pai, é a mesma coisa que minimizar essa parte da equação aqui. Okay? Então, acaba sendo a mesma equação, né? Só que em vez de maximizar esse cara, então esse cara eu tento maximizar essa equação, enquanto essa aqui eu tento minimizar essa equação, justamente porque não tem o do pai aqui. Tá? Vamos fazer um exemplo que eu acho que fica mais fácil. Aqui temos um exemplo. O pai, então, ele é totalmente impuro. Ele começa com 6, 6. Como a gente viu lá nos desenhos anteriores, quando eu tenho 50% de ser, aqui ó, eu tenho 50% de ser da classe 0 e 50% de ser da classe 1. Quando eu tenho 50% de cada, meu Gini é meio. Então, meu Gini, 0,5. Ok? Que está o cálculozinho do Gini, inclusive. E aí vamos supor que eu tenho duas formas de dividir. Agora sim, agora eu estou classificando homens e mulheres pela cor dos olhos e pela altura. Ok? E aí eu tenho que dividir. Qual que é melhor? É a cor dos olhos ou a altura? Então eu vou fazer duas divisões. Tá? Vou fazer essa divisão A, que é pela cor dos olhos. A divisão A vai me dar esses dois filhos. O Gini desse filho é isso, o Gini desse filho é isso. Pela divisão B, se eu usar a característica de altura, o Gini das divisões, considerando divisões binárias, vai ser 320, 0,4. E aí eu pergunto, qual é o melhor? Para mim saber qual é o melhor, eu tenho que fazer uma média ponderada desses Ginis aqui. Se a gente for fazer uma média ponderada desses Ginis das divisões, a gente vai ter o quê? Aqui eu tenho 7, então é 7 de um total de 12. Lembrando que o original era 6 e 6. Certo? 6 e 6, então eu tinha 12 original. Então, 7 de 12 vezes o Gini. 5 de 12, 5 vezes o Gini. Média ponderada, Gini de 486. Para o segundo caso, 5 de 12 vezes 320, que é o Gini desse cara, e 7 de 12 vezes o Gini dessa partição aqui. O que me dá 375. Qual que eu escolho? Pela medida de Weighted Average Impurity, eu vou escolher aquele que minimiza menor o Weighted Average Impurity. Qual que é menor? Então, a gente escolheria este aqui. Ok? Agora, se a gente adicionar a informação do ganho, o que é o ganho, né? O ganho é... Deixa eu limpar aqui. Erase. Ups, não, acho que não vai dar certo. Pronto, limpei. Esse cálculozinho que eu fiz agora aqui, então ele é apenas o Weighted Average Impurity, que é essa fórmula aqui. Agora, se eu adicionar o ganho, aí eu tenho que maximizar o ganho. Eu tenho que colocar a impuridade do pai junto. A impuridade do pai original é meio. Então, meio menos essa impuridade aqui, 0,14. Do outro lado eu faço a mesma coisa, meio menos isso aqui, 0,12. E aqui no caso eu tenho que maximizar, eu vou pegar o maior, eu acabo pegando esse cara aqui mesmo, porque ele é maior do que esse aqui. Tá? Então você veja que aí, entre colocar o ganho ou não colocar o ganho, como o ganho vai ser o mesmo, tá? O ganho vai ser o mesmo, que é 0,5 e 0,5
para as duas formas de divisão, eu posso simplesmente suprimir ele, né? Só que em vez de maximizar, eu minimizo. Então, no caso, eu vou escolher altura. Então, no caso, eu vou escolher o meu item B para ser a minha característica B, para ser a minha divisão B, para ser a divisão que eu vou usar aí como primeira, né? Primeira a usar na árvore, ok? Aqui um outro exemplo, né? No caso do... Esse aqui é um cart, obviamente, porque a divisão é binária. Aqui eu continuo tendo cart, com seus respectivos genes calculados. Vocês podem fazer os genes aí na mão para ter certeza que vocês entenderam o conceito. Mas eu posso ter o multi-way split, né? Uma divisão multicategórica. E ainda assim o gene, porque o gene é ponderado, né? Então, o fato do gene ser ponderado pelas quantidades que eu tenho aqui, ele acaba me dando um número próximo desse aqui, embora essas divisões aqui sejam até bem mais puras. 8, 0 eu continuo tendo aqui, 2 de 10, 1 de 7, 1 de 3. Eu tendo a preferir esse cara aqui. Tá? Mas isso aqui só funcionaria, obviamente, para o algoritmo ID3 ou para o C4.5. O CART só vai usar os binários, né? Então só o de cima. Ok? Então, esse split aqui foi feito usando o Weighted Average of Impurity, que é esse primeiro aqui. Weighted Average of Impurity normalmente descarta o valor do pi e usa o Gini como medida de impureza, normalizado pelos números de... Né, se normaliza aqui pelos números de amostras em cada nó folha, ok? Mas, se a gente utilizar, no lugar do I, não colocar o Gini e colocar a entropia, e manter a entropia do pai, então eu vou calcular a entropia do pai, entropia dos filhos, então a gente vai estar fazendo um split usando o ganho de informação, ou ganho de informação ratio, ok? Que é a segunda forma de avaliação, ganho de informação ratio, ok? Então, o que difere aqui o Weighted Average Impurity do ganho de informação? O ganho de informação vem lá de teoria de informação e para chamar isso aqui de ganho de informação tem que usar entropia. Já o Weighted Average Impurity normalmente usa Gini, né? E aí tanto faz colocar o do pai ou não colocar o do pai, isso é apenas uma questão de cálculo. Beleza? Como exemplo do Weighted do ganho de informação, a gente vai calcular aqui. Então, aqui a gente tem 30 instâncias, sendo 14 verdinhas e 16 rosinhas. Então, eu vou calcular a entropia do pai. A entropia do pai dá 0,99. Ah, professor, por que 0,99? Entropia máxima, uma coisa quase que totalmente misturada. 99. Ela não é 1. Por que ela não é 1? Porque eu tenho 14 verdinhas e 16 rosinhas. Se fosse 15 e 15, isso aqui daria 1. Mas como é 14 e 16, dá 999. Ainda assim, 14 e 16 é muito misturado. Está próximo do 1 lá naquele gráfico. Aí eu vou fazer as divisões. As divisões me retornam esses dois aqui. Nesse caso aqui eu tenho 1 de 13 rosinha, 12 de 13 verdinho, jogando nos logs, né? 1 de 13 vezes log de 1 de 13. Impuridade de 391. E aqui eu tenho 4 verdinhos e 13 rosinhas, jogando na formulazinha da 787. Então esse cara aqui está mais impuro. E aí eu tenho que calcular a impureza média desses caras. Então a impureza média, eu tenho que normalizar esse 391 por 13, porque 13 amostras vieram parar para cá.
inicialmente eram 30, né? Então, é 13 de 30 vezes 300 e pouco, e 17, são esse cara aqui de cima, de 30 vezes 700 e pouco que vem daqui. Ok? Então, é essa parte da fórmula aqui, né? A normalização. Então, normalizando, dá impuridade de 615. Quanto maior, melhor. É claro que aqui eu estou testando só né? Só uma divisão possível. Eu teria que testar uma segunda divisão, uma terceira divisão, uma quarta divisão, fazer isso para todas as características e ver quem que é melhor. Basicamente é um for fazendo para todo mundo e vendo quem dá maior esse valor aqui. Que é como a gente fez aqui, né? A gente fez para 1 e para 2, mas se você tivesse 10 características, você vai fazer para 1, para 2, para o A, para o B, para o C, para o D, para o D e assim sucessivamente. Então, quem tiver maior esse valor, ou quem minimizar isso, né? Que é o ganho de informação original menos o ganho de informação dos filhos, que me dá o ganho de informação, né? Aliás, a impureza original menos a impureza dos filhos normalizada, o meu ganho de informação foi de 0,38. Ou seja, depois que eu dividi, né, eu tive um ganho de 0,38. Esse ganho pode ser 0, pode ser até 1, né, dependendo do caso, é o máximo. Acho que está tranquilo, né? Então, deixando bem claro, ganho de informação usa entropia, weighted average impurity usa Gini, basicamente, mas a fórmula é genérica e dá para plugar qualquer coisa aqui na medida de impureza. Tem um probleminha que isso aqui é fácil de fazer. Esse tipo de divisão aqui é fácil de fazer quando eu tenho os atributos ordinais, quando eu tenho atributos binários, quando eu tenho atributos nominais, quando eu tenho atributos ordinais. É fácil de fazer, porque é SLM, XL, então eu tenho algumas divisões possíveis e não preciso ficar avaliando muita coisa. Agora, quando o atributo é contínuo, eu tenho um problema, porque eu tenho que descobrir essa equaçãozinha. Quando é menor ou menor ao quê? E aí, para fazer para atributos contínuos, eu faço o seguinte. Vamos considerar essa tabelinha aqui. Esses são meus dados originais. E aí eu vou considerar o atributo contínuo. Então, para esses dois atributos é super simples. Trabalhoso, mas simples, né? Porque eu vou considerar aqui, no caso, a divisão de yes e no. E aqui considerar a divisão de single married e divorciado, se for multi-way, ou uma combinação disso, como está aqui, né? Ou uma combinação disso, se for binário. E aí eu tenho que testar as três possíveis combinações. Tem que testar esta e esta. Vejo quem dá o maior ganho de informação. Qual delas que dá o maior ganho de informação? Dessas três combinações possíveis. Aí eu uso ela como divisão. No caso, a gente teria... Agora, para o atributo contínuo, a gente tem um problema, né? Qual é o valor? Né? Como é que eu vou fazer aquele teste de qual é menor, qual é menor? Então, normalmente eu faço assim, ó. Primeiro, eu ordeno os dados. Então, eu pego o 60, que está aqui, pego o 70, pego o 75, pego 85, ordeno os dados, ok? E aí eu vou imaginar que poderia ter uma divisão em cada ponto. Como assim? Deixa eu mostrar aqui que é mais fácil. Então, eu tenho uma linha, basicamente eu tenho uma linha com 60, pontinho do 60, pontinho do 70, pontinho do 75, tudo vermelhinho, né? Porque é tudo novo. E aí tem o 85, eu tenho 90, 95 como yes. Eu tenho 4 nulls, que é o 100.
125, 120, desculpa, esqueci, e o 220. Então, eu tenho esses pontos nessa linha. Aonde que seria uma divisão interessante? Aqui. Né? Graficamente fica fácil de ver. Porque se eu ordenar, eu consigo ver esse tipo de coisa. Ó. No, no, 3 nos. Deixa eu fazer em vermelho. No, no. Aí eu tenho yes, yes. E aí eu tenho no, no, no. Então, graficamente, eu consigo ver que uma divisão interessante é todo mundo menor que 85 vai para um nó e maior que 85 vai para outro nó. Ou outra divisão interessante aqui também. Todo mundo menor vai para um nó, maior vai para outro nó. Mas como é que eu acho esse valor, né? Então, primeiro eu ordeno, e aí eu começo, e aí eu vou fazer o seguinte. Quando eu tiver transição de rótulo, na verdade, eu ordeno e avalio como se fosse cada divisão possível. Então, vamos fazer assim, ó. Menor que 55 vai para uma folha, maior vai para outra. Então, como todo mundo é maior que 55, eu vou ter as minhas 11 amostras numa folha e 0 na outra folha, considerando divisão binária. Isso dá um Gini de 420. Agora, eu posso colocar a divisão aqui no meio, entre 60 e 70, como se eu fizesse isso aqui. Menor numa folha, maior na outra. Ficaria 1 para a folha esquerda e 9 para a folha direita. Ok? Isso me dá uma impuridade de 420. Ou eu poderia pegar aqui no 72, que é a metade aqui, né, entre 70 e 75. Se eu fizer no 72, a divisão vai ser aqui. Deixa eu fazer, a divisão vai ser aqui. Então, fica 2 numa folha, 8 na outra. 2, 8. Impuridade. Agora, eu posso fazer no 80. Eu posso fazer a divisão aqui. Fica 3 numa folha e 7 na outra. 3, 7. Calculo a impuridade. Ou eu posso fazer no 85. Faço aqui a divisão. Fica 4 numa folha. Veja que no caso esses dois lados estão impuros, né? Aqui eu tinha um lado puro, 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 puro. Aqui eu já tenho os dois lados, basicamente vão ser impuros aqui, né? E 6 na outra. Eu poderia fazer aqui no 92, que é aqui. E assim sucessivamente até o fim. E aí eu calculo a impureza de cada uma dessas possíveis divisões. Você vê que aqui, puro, bastante impuro. Mais puro ainda, menos um pouco impuro, porque eu acabei de tirar um impuro daqui. Aumento a pureza daqui. Quer dizer, a pureza daqui continua sendo ela mesma, mas eu diminuo a impureza daqui. Aqui eu começo a misturar as coisas. Então, vocês percebam aqui que o Gini, pelo fato de eu fazer essa divisão aqui assim, ó, isso aqui é muito impuro, né? Então, muito impuro. A hora que eu tiro esse cara, eu deixo isso aqui um pouco menos impuro e esse cara aqui mais puro. Então, a impureza vai diminuindo. Então, olha, 420, 400, 335, 343 é quando eu divido aqui no 80. 343. Quando eu divido no 87, começa a aumentar a impuridade. Então, aqui veio diminuindo. Agora começa 343 para 417, começa a aumentar. Por quê? Porque se eu dividir aqui, torna esse lado impuro e esse lado impuro também. Então, começa a aumentar a impuridade até dar uma diminuída e dar uma diminuída bastante aqui, no 300, que é quando eu faço a divisão aqui. Né? Porque desse lado está puro, desse lado 50% impuro. E aí, quando eu começo a dividir mais para cá, eu começo menos dados aqui, aquela normalização ela vai afetar essa medida aqui, e muita coisa impura aqui, então essa impureza começa a aumentar de novo. Então, não sei se vocês perceberam um padrão, uma das formas é avaliar todas as divisões possíveis, ou avaliar quando eu tenho troca
de rótulo. Então, no, troca rótulo, avalio. Yes, 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 troca rótulo, avalio. Só preciso calcular 2 vezes. Okay? E dentre essas duas possíveis divisões, dentre essa possível divisão e esta possível divisão, eu vou escolher essa aqui, porque é o que tem menor gene. Beleza? Então, essa aqui é o segredinho aí de fazer a divisão de atributos contínuos. Ordena e avalia quando eu tenho inversão de rótulo. Né? No, 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 inverte, yes, 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 inverte, no, 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 no. E avalia essas duas possíveis divisões aí. Ok. Aqui tem um cálculozinho, inclusive, se alguém quiser dar uma olhada de como foi feito o cálculo. E eu acho que é isso, pessoal. Então, tudo parte desta brincadeira do ganho de informação, ou, na verdade, tudo parte dessa brincadeira aqui do critério de split, que pode ser tanto o ganho de informação, caso eu use entropia, ou weighted average impurity, caso eu use Gini sem esse cara na frente. Pode ter o cara na frente? Pode ter também, como eu mostrei aqui para vocês. Colocando a impuridade do pai na frente para calcular o ganho, ou simplesmente usando a média, tanto faz, né? Só que um minimiza e o outro maximiza. Ok? Acho que a aula ficou um pouquinho mais longa do que deveria. Espero que tenha dado para entender bem e a gente volta com o restante do conteúdo de árvore de decisão no próximo vídeo. Até mais.